A gente tá recebendo aqui o Lucas Luca, é o primeiro programa de TV pra cantar que ele faz esse ano, hein? Foi verdade. E foi o primeiro programa nacional que eu fiz na vida, foi aqui na Fátima, há muito tempo atrás, e eu sou agradecido a você até hoje. Imagina. Enfim. Tava nervoso no camarim, eu lembro. Fiquei nervoso, mas cheguei aqui, eu soltei. Deu conta do recado. Dancei com a Rocha. Dançou com a Fátima. Dancei com a Fátima. Não, e a gente falou assim, ele deu uma pausa mesmo, porque ele, além de estar fazendo muito sucesso com a música, que já fazia, porque foi como ele começou, tá fazendo muito sucesso como ator em Malhação, fez... O Oddson é realmente um sucesso, você curtiu muito fazer isso, e aí ele resolveu dar uma pausa nos shows por conta de algo que ele percebeu nele mesmo e que ele teve a coragem de dividir com você, comigo, com os fãs, com todo mundo. Vamos olhar um trecho do que ele publicou sobre depressão e síndrome do pânico. Olha só. Cara, é inexplicável, sim. Com certeza é uma das piores doenças que existem, porque é uma ferida que você não consegue ver, né? As pessoas que estão ao seu redor não conseguem enxergar ela tá dentro de você. Às vezes pode até ficar parecendo frescura, ficar parecendo um monte de coisa, mas não. É uma dor muito grande, é uma sensação de morte o tempo todo. É medo de morrer muito grande. Um dia eu tava dentro do carro e o carro começou a encolher comigo no meio do trânsito. Eu tive que sair, deixar o carro de porta aberta, sentar no meio-fio, esperar até que aquilo passasse. Lucas, e você consegue enxergar o momento em que isso começou na sua vida? Cara, não consigo. As coisas foram acontecendo e quando eu me vi já tava desse jeito. Foi quando eu comecei a não conseguir ir em shows, eu comecei a faltar nas gravações da novela, porque eu não conseguia sair de casa. Eu tinha medo de abrir a porta de sair de casa, eu tinha medo de sair. É como eu digo, é uma doença, mas é uma ferida que ninguém pode enxergar. As pessoas te olham e não conseguem ver isso. Não conseguem ver nada além de um rosto triste, né? E isso é difícil de expor, é difícil de explicar. As pessoas que estão ao seu redor, elas não entendem. Parece que ninguém te entende. Parece que seus pais não te entendem, parece que as pessoas que te amam não entendem, porque parece que, por mais que elas tentem definir o que está acontecendo com você, você acha que é muito pior que isso. Entendeu? E você não, também gente, não consegue dizer, né? Essa quer dizer assim, gente, é muito pior do que vocês estão achando. Isso é muito pior. E quando eu falei da sensação de morte, realmente é o que acontece. Mas depois que, graças a Deus, hoje eu estou muito bem, depois que essa nuvem de negatividade saiu da minha vida, eu pude perceber várias coisas, né? Que eu gosto até de falar, que eu vejo isso... Eu sempre fui um cara... sou de uma família... de muita fé, uma família que se a gente sempre foi à igreja todo domingo, aquela coisa do interior de Minas. Comecei a cantar na igreja, em Patrocínio. Então, quando eu comecei a crescer na música, quando a gente começa a crescer, seja em qual área for, a gente meio que... Não que a gente se esqueça de Deus, mas a gente começa a ficar um pouco distante dele, né? A gente meio que começa a pensar que cresceu e consegue andar sozinho. É como, e talvez um pouco distante até da rotina que você tinha antes também, exatamente. da vida que você tinha antes. Então tudo vai ficando muito diferente. E aí eu comecei a pensar, era tipo, como se eu ligasse pro meu pai, né? Que no caso Deus, eu ligasse para ele e falasse assim, ô pai, tá tudo certo, eu tô andando, eu tô crescido, mas eu tô aqui, eu te amo, tá? E Deus não quer isso, né? Deus quer que a gente seja uma criança para Ele todos os dias. Deus quer que a gente seja humilde, que a gente peça ajuda para Ele como criança. Que a gente deite no colo dele e peça ajuda de verdade. Agora, a sua mudança foi muito brusca, muito rápida também, não foi? Em quanto tempo você saiu lá do interior de Patrocínio e cantar na igreja para de repente virar um sucesso nacional? A história toda, né, da minha carreira tem 4 anos. Olha só, é muito rápida mesmo. Tem 4 anos e... eu acho que foi isso, assim. Hoje eu entendo muito bem, eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu entendi o porquê disso ter acontecido. Meus pais me ajudaram muito, tive também o apoio de alguns profissionais também, o Dr. Jeremias, a Ana, minha psicanalista, que me ajudou bastante também a entender várias coisas. E hoje eu tô super bem, tô feliz. Mas antes do sucesso você não tinha tido nenhum tipo de... Não, antes do sucesso veio com o sucesso. Cara, é loucura, porque assim, se for pensar, até
4 anos atrás eu trabalhava num shopping, eu era vendedor de shopping, né? E do nada, tipo, aconteceram as coisas. É muita coisa, de repente. E o pessoal às vezes fala, mas como assim o Lucas teve depressão, o Lucas teve síndrome do pânico? Ele tem tudo, cara, ele é artista, ele conseguiu o que ele queria? Ele conseguiu o que ele queria, mas não é isso, você pode ser artista, você pode ser quem for, cara, você pode ser rico, pobre, de toda cor, isso não tem, dessa doença não escolhe. Vou botar até a doutora Fátima nessa conversa, porque a gente aqui já ouviu. César Menotti falou sobre isso pra gente, Gustavo Lima conversou sobre isso. Padre Marcelo Rossi, você está falando de Deus, né? Padre Marcelo Rossi passou por uma depressão. Priscila Fantin. Priscila Fantin aqui conversou com a gente sobre isso. Quer dizer, doutora Fátima, é como ele diz, não escolhe, não tem a ver com o seu momento de sucesso ou de um seu bom momento na vida. Fátima, olha só, números, né? 11 milhões de pessoas no Brasil têm depressão. No mundo, 450 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. Depressão é uma doença muito comum, e aí deixa eu te contar uma coisa, tem duas coisas. Eu digo que depressão só tem gente bacana, porque realmente, assim, são pessoas que se preocupam, são pessoas exigentes, que olham para dentro e têm um amadurecimento maior, olham para dentro e o que faz com que a gente entre na depressão é estresse, tá? Quer dizer, você está fazendo sucesso, mas seu ritmo de vida muda, você tem que passar a lidar com uma série de coisas. E a outra coisa muitíssimo importante é quem tem depressão que se trata com medicamentos e com terapia, fica muito melhor, tá? Uma outra coisa que você falou, que é o que a gente recomenda para tratar a depressão, é o seguinte, é importante a gente ter amigos e é fundamental a gente ter uma religião. A religião que cada um tem. Porque essa coisa, Deus fica do lado da gente, ele acha até bom quando a gente está se virando sozinho, porque tem um bando de gente para ele tomar conta. Tá? Fica aí menos a gente ocupado, até né? ajuda. Ele fica menos ocupado, dá uma folguinha para ele. E aí a gente ajuda outros. Mas o importante é isso. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma campanha para isso e o presidente Obama determinou que o mês de maio, nos Estados Unidos, é o mês de reconhecimento e para se falar sobre depressão. Sobre esse assunto muito importante. O que você falou foi ela falou uma coisa super que me caiu muito bem, assim. A pessoa que é muito exigente consigo mesma e ela é bem mais fácil ela ter esse tipo de doença, porque eu quis ser cantor, eu consegui ser cantor e eu queria ser sempre andar muito bem com esse meu lado, sempre muito exigente com isso. Minha banda, minha equipe sabe como é que eu sou. Aí eu fui agora pro lance de ator, eu queria me dar muito bem também, eu queria fazer, eu sempre faço o máximo que eu posso em tudo. Então isso me consumiu muito. Em tudo que eu vou fazer, eu quero ser grande, eu quero ser o maior que eu puder ser. E isso é uma cobrança enorme mesmo. Grande você já é. Lucas, e você consegue enxergar o momento em que isso começou na sua vida? Cara, não consigo. As coisas foram acontecendo e quando eu me vi já estava desse jeito. Foi quando eu comecei a não conseguir ir em shows, eu comecei a faltar nas gravações da novela, porque eu não conseguia sair de casa. Eu tinha medo de abrir a porta e sair de casa, eu tinha medo de sair. Como eu digo, é uma doença, mas é uma ferida que ninguém pode enxergar. As pessoas te olham e não conseguem ver isso. Não conseguem ver nada além de um rosto triste, né? E isso é difícil de expor, é difícil de explicar. As pessoas que estão ao seu redor, elas não entendem. Parece que ninguém te entende. Parece que seus pais não te entendem, parece que as pessoas que te amam não entendem, porque parece que, por mais que elas tentem definir o que está acontecendo com você, você acha que é muito pior que isso. Entendeu? E você não, também gente, não consegue dizer, né? Essa quer dizer assim, gente, é muito pior do que vocês estão achando. Isso é muito pior. E quando eu falei dessa sensação de morte, realmente é o que acontece. Mas depois que, graças a Deus, hoje eu estou muito bem, depois que essa nuvem de negatividade saiu da minha vida, eu pude perceber várias coisas, né? Que toda, né, da minha carreira tem 4 anos. Olha só, é muito rápida mesmo. Tem 4 anos e... eu acho que foi isso, assim. Hoje eu entendo muito bem, eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu entendi o porquê disso ter acontecido. Meus pais me ajudaram muito,
Tive também o apoio de alguns profissionais também, o Dr. Jeremias, a Ana, minha psicanalista, que me ajudou bastante também a entender várias coisas. E hoje eu tô super bem, tô feliz. Mas antes do sucesso você não tinha tido nenhum tipo de... Não, antes do sucesso Veio com o sucesso. Cara, é loucura, porque assim, se for pensar, até 4 anos atrás eu trabalhava num shopping, eu era vendedor de shopping, né? E do nada, tipo, aconteceram as coisas. Muita coisa, de repente. E o pessoal às vezes fala, mas como assim o Lucas teve depressão, o Lucas teve síndrome do pânico, ele tem tudo, cara, ele é artista, ele conseguiu o que ele queria? Ele conseguiu o que ele queria, mas não é isso, você pode ser artista, você pode ser quem for, cara, você pode ser rico, pobre, de toda cor, isso não tem, dessa doença não escolhe. Vou botar até a doutora Fátima nessa conversa, porque a gente aqui já ouviu, César Menotti falou sobre isso pra gente, Gustavo Lima conversou sobre isso. O padre Marcelo Rossi, você está falando de Deus, né? Padre Marcelo Rossi passou por uma depressão. Priscila Fantin. Priscila Fantin aqui conversou com a gente sobre isso. Quer dizer, doutora Fátima, é como ele diz, não escolhe. A gente está recebendo aqui o Lucas Luca, é o primeiro programa de TV para cantar que ele faz esse ano, hein? Foi verdade. E foi o primeiro programa nacional que eu fiz na vida, foi aqui na Fátima. Há muito tempo atrás, e eu sou agradecido a você até hoje. Imagina! Enfim. Tava nervoso no camarim, eu lembro. Fiquei nervoso, mas cheguei aqui, eu soltei. Deu conta do recado. Dancei com a Rocha. Dançou com a Fátima. Dancei com a Fátima. Não, e a gente falou assim, ele deu uma pausa mesmo, porque ele, além de estar fazendo muito sucesso com a música, que já fazia, porque foi como ele começou, está fazendo muito sucesso como ator em Malhação, fez... O Watson é realmente um sucesso, você curtiu muito fazer isso, e aí ele resolveu dar uma pausa nos shows, por conta de algo que ele percebeu nele mesmo e que ele teve a coragem de dividir com você, comigo, com os fãs, com todo mundo. Vamos olhar um trecho do que ele publicou sobre depressão e síndrome do pânico. Olha só. Cara, é inexplicável, sim. Com certeza é uma das piores doenças que existem, porque é uma ferida que você não consegue ver, né? As pessoas que estão ao seu redor não conseguem enxergar ela. Ela tá dentro de você. Às vezes pode até ficar parecendo frescura, ficar parecendo um monte de coisa, mas não. É uma dor muito grande, é uma sensação de morte o tempo todo. É medo de morrer muito grande. Um dia eu tava dentro do carro e o carro começou a encolher comigo no meio do trânsito. Eu tive que sair, deixar o carro de porta aberta, sentar no meio-fio, esperar até que aquilo passasse. Poli não tem a ver com o seu momento de sucesso ou de um seu bom momento na vida. Fátima, olha só, números, né? 11 milhões de pessoas no Brasil têm depressão. No mundo, 450 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. Depressão é uma doença muito comum, e aí deixa eu te contar uma coisa, tem duas coisas. Eu digo que depressão só tem gente bacana. Porque realmente, assim, são pessoas que se preocupam, são pessoas exigentes, que olham para dentro e têm um amadurecimento maior, olham para dentro e o que faz com que a gente entre na depressão é estresse. Exatamente. Tá? Quer dizer, você vai estar fazendo sucesso, mas o seu ritmo de vida muda, você tem que passar a lidar com uma série de coisas. E a outra coisa muitíssimo importante é quem tem depressão que se trata com medicamentos e com terapia, fica muito melhor, tá? Uma outra coisa que você falou, que é o que a gente recomenda para tratar a depressão, é o seguinte, é importante a gente ter amigos e é fundamental a gente ter uma religião. A religião que cada um tem. Porque essa coisa, Deus fica do lado da gente, ele acha até bom quando a gente está se virando sozinho, porque tem um bando de gente para ele tomar conta. Tá? Fica aí menos a gente ocupado, até né? ajuda, entendeu? Ele fica menos ocupado, dá uma folguinha para ele. E aí a gente ajuda outros. Mas o importante é isso. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma campanha para isso e o presidente Obama determinou que o mês de maio... Eu gosto até de falar que eu vejo isso... Eu sempre fui um cara... Sou de uma família de muita fé, uma família que... se a gente sempre foi à igreja todo domingo, aquela coisa do interior de Minas. Comecei a cantar na igreja, em Patrocínio. Então, quando eu comecei a crescer na música, quando a gente começa a crescer, seja em qual área for, a gente meio que... Não que a gente se esqueça de Deus, mas a gente começa a ficar um pouco distante dele, né? A gente meio que começa a pensar que cresceu e consegue andar sozinho. É como, talvez um pouco distante até da rotina que você tinha antes também, exatamente. da vida que você tinha antes. Então tudo vai ficando muito diferente. E aí eu comecei a pensar, era tipo, como se eu ligasse pro meu pai, né? Que no caso Deus, eu ligasse para ele e falasse assim, ô pai, tá tudo certo, eu tô andando, eu tô crescido, mas eu tô aqui, eu te amo, tá?
E Deus não quer isso, né? Deus quer que a gente seja uma criança para Ele todos os dias. Deus quer que a gente seja humilde, que a gente peça ajuda para Ele como criança. Que a gente deite no colo dele e peça ajuda de verdade. Agora, a sua mudança foi muito brusca, muito rápida também, não foi? Em quanto tempo você saiu lá do interior de Patrocínio e cantar na igreja para de repente virar um sucesso nacional? A história